Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Mais uma vez estamos aqui realizando este chamado, este empreendimento da Igreja Batista Central, que é o estudo da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, de forma muito preciosa, o nosso foco será o livro de Êxodo. E para isto, com muita alegria, recebemos aqui nos nossos estúdios professores da Escola Bíblica Dominical, professores de seminário, servos de Deus abençoadíssimo. Aqui à minha frente, Evaldo, é um prazer tê-lo aqui nesta oportunidade. Prazer mais uma vez estar aqui, compartilhando aqui da Palavra de Deus. À minha esquerda, Marcos Marroque, grande servo de Deus, professor, é uma alegria tê-lo conosco. A minha alegria também é imensa de poder estar junto, somando junto aos irmãos. E também como regente principal, o Walter, que será o nosso grande mestre aí da aula presencial. É um prazer, Walter. Prazer é meu, é uma alegria estar junto com os irmãos aqui. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre Êxodo. Exatamente. Lembrando que este é um projeto da Igreja Batista Central e tem como orientador o nosso pastor Hamilton Cabral e todo o nosso ministério. E de forma cronológica, nós observaremos um pouco sobre esta questão do Êxodo. Lembrando que o Êxodo começa quando Israel desce para o Egito com a sua família, através de José. Ele passa a fazer parte da elite. E o que me chama a atenção ali naquela descida é até um fato muito curioso, porque 70 pessoas começaram um projeto de Deus naquele lugar. Lembrando que na última aula, no último podcast, nós mencionamos que eles fizeram parte da elite por algum tempo, mas essas 70 pessoas se multiplicaram. E quando se fala em 70, Evaldo, parece que tem uma certa curiosidade aí, né? Por quê? O número 70, ele tem uma curiosidade interessante na Palavra de Deus, porque ele está relacionado à totalidade, à perfeição, à plenitude. Exato. Né? Então, ele é mencionado em diversos contextos da Bíblia. Exato. Né? Eu até separei alguns aqui para poder citar para vocês. 70 descendentes de Noé. Isso. E aí nós temos 70 membros da família de Israel que se estabeleceram no Egito, no qual nós estamos falando agora. Exatamente. Né? 70 anciãos que são estabelecidos por Moisés. Perfeito. 70 anos no exílio. Exato. Né? 70 dias sagrados, 70 palmeiras no deserto, 70 discípulos de Jesus determinados para a grande comissão, né? Indo para Jesus. 70 vezes 7, que é o número... o sagrado, né? O perdão. Esse é o duro. Para nós perdoarmos. Esse é o mais difícil, né? Provavelmente existe algum mistério, né? Como você mencionou anteriormente, o projeto e o plano de Deus, não somente para aquela nação, mas para os nossos dias, envolve plenitude, não é isso? E isso é maravilhoso. Walter, quando nós olhamos a chamada deste povo para se estabelecer ali naquele lugar, o tempo passa e surge um ícone conhecido em todas as religiões, que é o grande Moisés, né? Grande Moisés. O que você pode nos dizer? Moisés era o nome, era um título? O que era isso, Walter? Como é que você olha isso aí? Moisés estava mais para um título do que para um nome. Exato. E quando a moça pega ele lá no cesto e diz ele será um Moisés, ele estava querendo dizer quase um cargo, quase que uma função, um nome voltado para uma missão.
Interessante. E é isso que eu entendo como o nome de Moisés, não como o nome do Nome comum, né? No sentido no assim sentido de ser um nome de chamado. Exato. Mas era um nome profético mesmo. Representativo, né? Mesmo dessa ação que ele teria, né? E o tempo Porque passa, né? Opa, desculpa, e ele Walter. tem 3 fases na vida dele, né? Exato, é A isso fase que ele, eu até diria 4, né? Que é quando ele era criança, mas depois ele começou a se achar que ele era alguma coisa. Quando era um Interessante, quando príncipe estava na no corte, Egito, né? Parecia que ele era alguma coisa. Isso. Depois ele passou aquela fase onde ele se achava ninguém. Né? Ele se achava ninguém, ele era um nada, porque ele, depois nós vamos conversar um pouquinho, ele, depois dele matar matar aquele egípcio, né? ele seguiu para fazer a fuga dele como se ele fosse um nada na vida. Exatamente. Até ter um encontro maravilhoso dele com Deus lá, com a sarça ardendo. Exato. E aí ele passou a ser o Moisés que nós conhecemos, né? O libertador do povo de Israel. E um fato curioso, Walter, que eu ouvi recentemente, até isso me chamou a atenção, ouvi por um dos grandes expositores da Palavra de Deus no Brasil, ele mencionou que a última situação que Moisés carregava do Egito, quando teve o encontro com Deus lá naquela sarça, era as sandálias. Por isso Deus pediu para que Moisés tirasse a sandália, ou seja, o último resquício do egípcio, né? É interessante isso, né? Porque hoje, às vezes, nós pretendemos adentrar na presença de Deus e queremos entrar com todos os nossos fardos. E como dizem, né? Às vezes a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente não tira todo mundo de nós, exato, né? Exato. E lá, nesse caso, o tirar a sandália queria dizer exatamente isso, né? Exatamente. Ele tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é santo, e o que você tem trazido não interessa para nós. Não interessa para nós. E quando nós olhamos na história desta nação, que ainda não era nação, era apenas um povo, apesar que quando Moisés retoma, né, 40 anos depois, aí nós estamos falando de 80 anos, estamos falando aí de mais, provavelmente, 2 séculos entre José e Moisés, então nós temos aí quase 300 anos aproximadamente. A multiplicação... uns 430 anos, né? Na totalidade, né? A multiplicação já era enorme, né? Uma nação, aliás, uma família de 70 passa a... Quantos? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. Exato. Esses números não são exatos, claro, mas estima-se em coisa de 2 a 3 milhões de pessoas. Exato. Que, de qualquer forma, era um número que estava assustando o faraó. Exato. Então, o número podia até ser 100 mil, né? Mas assustava o volume de judeus, de hebreus, né? Exato. Na região deles ali. Ele fala: esses caras aqui vão me pegar. Esses caras aqui vão se rebelar e vão acabar com a gente. Esse era o medo dele. É tão impressionante. Daí, nesse medo, que ele mandou parar de multiplicar. Exato. E para parar de multiplicar, ele fez uma coisa que é impensável, né? Mas é tão impressionante que quando nós olhamos, por exemplo, a característica geográfica, histórica, comercial, social do Egito, nós poderíamos comparar o Egito hoje basicamente como a Nova York, né? Era a potência mundial. Potência máxima. E aí eu penso, quando olha para a América do Norte, para os Estados Unidos, o número de imigrantes, né? Tem assim, é interessante porque também essa influência de imigrantes causa assim uma certa estranheza, né? E foi o que provavelmente causou lá, né? De alguma forma é uma coisa que a gente vê hoje, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, os grandes êxodos de guerras e que o pessoal invade lá na Europa, o pessoal olha para eles e fala: opa, pera, não vai entrar todo mundo aqui. Exato. E lá esse medo existia e era um medo capaz de levar o homem, o faraó, a tomar atitudes que eram irracionais, na verdade. Exatamente. Então, a primeira ação dele, falar: mata todos os meninos. Isso é um negócio terrível, a gente pensar numa situação dessa. E aí tem lá as parteiras que eram
de Deus, né? Já movidas por Deus, corajosas. E elas falaram, não vou matar todo mundo aqui, não. Esse aqui... Vamos resguardar alguns, né? Alguns. E foram algumas meninas, alguns meninos, né? Então... Isso se repete depois lá com a chamada de Jesus, né? É interessante, né? É interessante como... 2000 anos depois, acho que aproximadamente 2000 anos depois, isso se repete, né? Novamente. Também pelo mesmo motivo, de impedir a ação de Deus, né? Libertação. Né? Vamos ouvir a voz desse locutor aqui? Pois não. Diga-nos algo a respeito de tudo isso, grande Marroque. Bom, diante disso, o que a gente entende, até uma questão espiritual a partir disso, como o inimigo também já vai agindo sorrateiramente, né? Exato. Usando a vida do faraó, o inimigo, então, coloca essa adversidade diante do povo de Deus. E a parte em que lhe cabia, então, de governar, ficou abalada por causa disso. E agora? Exato. Esse povo todo vai crescer, vai se multiplicar, está se multiplicando, e daqui a pouco nós perderemos o controle. E aí o medo... Aí o medo se instala. Entrou, né? E começa um desafio extraordinário, um desafio... Eu me lembro, Walter, Evaldo e Marroque, eu estava ministrando uma aula há pouco tempo de introdução ao Antigo Testamento e algum dos alunos fez a seguinte questão, Evaldo. Imagine os imigrantes da América do Norte, que é o referencial, se levantarem e dizer, nós vamos todos saírem daqui. Acaba a nação, assim, se saírem todo mundo de uma vez, acaba, porque a mão de obra... Quem é que vai trabalhar, né? Exato, a mão de obra, o movimento... E foi isso que Moisés propôs, né? Que loucura! E foi uma... Depois daquela fase de eu não sou ninguém e daquele desafio que ele recebeu, Isso. Porque eu fico imaginando, pessoal, a pessoa está por 40 anos se sentindo ninguém. Por 40 anos ele estava lá no deserto. Exato. E depois desses 40 anos chega lá um Deus e diz para ele assim, você vai lá e tira meu povo de lá. Aquele povo que ele sabia que já era dele, mas que ele não... no braço dele, qual é a coragem que ele poderia ter daquilo? É um desafio gigantesco, né? É quase sem nexo, né, Valdo? E são desafios que a gente vê, não só na vida de Moisés, mas os momentos de tensão que foram gerados, tanto na vida de Moisés, que fugiu, a gente fala assim... Vê na Bíblia 40 anos que ele esteve fora, é tempo, é muito tempo. 40 né? anos é 40 anos nosso mesmo, né? Não é expressão, né? Será que exato. essa promessa que um dia ele ouviu, certamente permeou ali pela mente dele, de libertação do povo, o povo falando, a preocupação do povo, a atenção do próprio povo, das parteiras na época, da matança das crianças, né? De colocar Moisés no rio. Mas a gente vê algo muito interessante nisso tudo. Quando a gente começa a ver a história a longo prazo. Exato. A fidelidade das promessas de Deus se cumprindo ponto a ponto. Né? Tudo aquilo que Deus tinha falado, as coisas foram, mesmo com a atenção das pessoas. Exato. A gente analisa hoje e vê um pouco do nosso dia a dia, a gente passa por tensões, a gente passa por preocupações, a gente passa por pequenos exílios na nossa vida também. Isso. Mas uma coisa é, nós que somos filhos de Deus e cristãos, nós precisamos crer verdadeiramente na fidelidade de Deus na nossa vida. No projeto de Deus. Isso é extraordinário. No plano que não falha. No plano verdade. que não falhou lá na época de Moisés e que também não falha na nossa vida. E não há oposição para isso, né? Porque a gente vai pesquisar, por exemplo, historicamente, esse faraó dessa época era conhecido como Napoleão do antigo Império Egito. Esse faraó naquela época foi o responsável pela maior expansão do reino. Exatamente. Egito. Não era um qualquer, né? Não era um pacote. Era um pacote. Né? Assim como na época do nascimento de Jesus, Herodes era conhecido pelo seu empreendedorismo, né? Foi ele que fez as grandes cidades, ele que reformou toda a época. A mesma coisa então Deus, quando encara a briga, como diz, é de gente grande, né? Não é pouca coisa, não. Ele vai para resolver mesmo. E a gente percebe isso
porque foram necessárias 10 pragas. 10 pragas. E ele encarava, e o coração dele, endurecido pelo próprio Deus, mas tinha que ser um cara de fibra também do lado de lá, para poder resistir a essas pragas. Porque era mais fácil ele dizer o seguinte: tá bom, leva esse povo embora daqui, eu não vou ficar sofrendo. Sem paz, né? Então, não sei se vocês viram aquele clássico aí, né? Parece que foi a Netflix que lançou Deuses e Entre Deuses do Egito, alguma coisa assim, um filme referindo a esse embate, né, entre Faraó e Moisés. E ele foca exatamente porque foi uma briga de deuses, assim, no sentido, né? Jeová, o grande, todo-poderoso, contra basicamente todos os deuses do Egito. Todos os deuses. Teve essa conotação, não é isso? Ele vem nessa conotação, mas o mais importante aí é que o faraó, ele tinha autoridade humana. Isso. E tinha fibra. Então, não foi uma atitude, não foi um caminho fácil para poder convencê-lo. Tanto que nós chegamos à nossa maravilhosa Páscoa, mas a Páscoa, ela é reflexo de uma ação muito radical. Muito radical. Exato. Nós temos o sangue do Cordeiro protegendo todos os primogênitos, mas os que não estavam sob o sangue do Cordeiro, todos morreram. Animais, pessoas, filhos, netos, Walter. Todos. Então, quer dizer, a luta foi uma luta muito grande para libertar o povo e para se cumprir aquilo que Deus tinha prometido. E Deus vai cumprir tudo que ele prometeu, custe o que custar. Pois é, falando sobre isso, né? A gente lê que Deus usou a experiência de Moisés, tanto na parte educacional, né? Aquilo que ele havia aprendido no tempo que ele passou na corte egípcia, quanto esse tempo, nesses 40 anos no deserto, Deus usou isso de maneira maravilhosa, né? Para que usasse a vida de Moisés para liderasse o povo, né? Então, não foi uma escolha aleatória. Foi como se Deus estivesse preparando Moisés, né? Desde o nascimento mesmo. Olha, esse vai ser o meu escolhido. Então, as situações que às vezes a gente vê adversas na nossa vida, Deus estava preparando, né, Moisés para liderar o povo nessa hora. Isso faz sentido, Marcos. Aí nós temos um ícone extraordinário que é o apóstolo Paulo, né, que também passou por todo o processo de preparo, Gamaliel, a sinagoga, a Sinédrio, aquela coisa toda, e fez o que fez, né? Hoje é impressionante, Evaldo, porque assim, alguns homens e mulheres servos de Deus têm o desejo de ser usado por Deus, mas não têm as oportunidades ou não buscam as oportunidades de se preparar para ser usado, né? Então Deus nos usa pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Não depende do nosso preparo, mas Ele usa aquilo que nós somos e temos, né? Para expandir a vontade dEle e o projeto dEle. E o nosso irmão falou e mencionou a respeito da última praga, né? Que foi quando as pessoas entraram nas casas. E aí, Walter, eu fico pensando, será que somente israelitas entraram nas casas? Esse é a bênção. Que segredo foi aquele? Essa é que é a grande bênção, que eu acho que é a melhor mensagem de toda dessa última, vou chamar de praga, mas que para nós deixou de ser praga. Exato, né? Exato. Mas na última praga, Deus foi muito claro, disse o seguinte: olha, você vai pegar o sangue do Cordeiro e vai colocar no umbral da porta. Exato. E todos. Essa palavra, eu amo essa palavra. É João 3,16. Todos, que em japonês quer dizer todos. É todos mesmo? Todos, né? Mas quer dizer todos. E todos os que estiverem sob aquele sangue estarão protegidos. E ali podia ser judeu ou não judeu, hebreu ou não hebreu, egípcio, brasileiro, quem tivesse estaria salvo. Sob a promessa. Sob a promessa, sob a proteção do Senhor. Que é a grande cristologia da Bíblia, né? Então, está mostrando para nós, está apontando para Cristo, aquele sangue do Cordeiro que veio para nos salvar. E todos nós que estamos debaixo do sangue do Cordeiro,
vamos ser salvos e estaremos com ele no dia da sobre isso, inclusive, muitos historiadores e teólogos afirmam que não haviam só judeus nessa grande multidão. Certamente não tinha. Saiu, né? Certamente não tinha. Havia outros povos também qualquer um que estivesse sob aquela proteção. A própria Bíblia ela relata realmente em alguns versículos que egípcios saíram junto com o povo. Exatamente. Estiveram junto com o povo. Que é muito melhor estar junto com ele do que contra, né? Mas essa saída começa também os grandes desafios, aí né? começa. Aí sim, até... As bênçãos e os desafios. Exato. As bênçãos e os desafios. Eu costumo brincar que se tem um povo que não podia ser murmurador de jeito nenhum, é esse povo que está vendo ali ao vivo. Nós nos alegramos só de saber que acontecia aquilo. Agora você imagina você acordar de manhã e o seu maná está ali. A nuvem. Você está na hora, vai dormir, tem uma coluna de fogo para te aquecer. Temperatura aí, ideal. Aí, a hora que você acorda, como está muito quente, vem você vê isso acontecer. O ar-condicionado natural. Todo santo dia. E mesmo assim, o povo era ruim, né? É o ser humano, a natureza, né? A natureza humana, infelizmente. Infelizmente. É verdade. E eles começaram a murmurar, e essa murmuração acabou aumentando o caminho deles em alguns anos, né? Porque era um caminho que era para ser de 40 dias, virou 40 anos. Então, existiu essa depuração que Deus precisou fazer. Walter, me parece que foram 11 blocos de murmurações. 11 situações que passaram de reclamações, simples reclamações, para murmuração. Então, realmente, trouxe um enfado. Né? Tem uma passagem que me chama muita atenção, números 14, por ali. Isso. Que diz assim, Deus falando com Moisés, até quando esse povo vai querer ser meu inimigo? Exato. Mas por que inimigo? Porque eles estão murmurando. Isso. E aí, quando eu encontro algum irmão murmurando, eu falo assim, você está arrumando inimigo ruim. É melhor repensar suas inimizades. Repensa a sua murmuração aí, porque a murmuração Por isso que se diz também que o livro do Êxodo é onde Deus mostra de maneira mais clara a sua misericórdia em toda a literatura do Antigo Testamento, né? Ali nós vemos a misericórdia de Deus ao resgatar, né, aqueles que se propuseram a estar debaixo do sangue. Isso, né? E atirar. E toda a paciência dele, né? Diante de tanta reclamação, tanta murmuração. Estabelecido, né? E mostra também tanto a misericórdia de Deus quanto também a fragilidade do ser humano, né? A fragilidade mental, principalmente, porque já começa na saída, na chegada em frente ao Mar Vermelho, né? Estrategicamente, Deus conduziu o povo até a frente do Mar Vermelho. Existia um outro caminho? A Bíblia fala que existia, mas foi por este caminho para que o povo não se arrependesse e voltasse. Já começa aí, Deus já olhando para o povo, vendo a consciência, falando, se eu for para aqui, eles são frágeis, eles podem voltar. E foi lá que Deus opera o primeiro milagre. Querendo já uma pequena murmuração ali, né? Naquele momento. Certamente. Mas olha que milagre, né, gente? Certamente o outro caminho seria um tempo mais curto, mas também também teria adversidades, né, Walter? Certamente teria adversidade. Mas a abertura do mar é uma coisa que desde que eu me converti, eu ouvi pregações sobre isso. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar numa igreja, quando eu me converti, o pastor me deu a oportunidade para pregar na terça-feira. E a terça-feira era o dia dos velhos crentes. Eu novo. Sabe aquele... Crentes experimentados, experimentados. Quase um sinédrio. E eu fui para pregar e eu peguei essa passagem e o que me chamou a atenção é que o pessoal passava aos pés secos. Aos pés secos. Não é só que abriu o mar. Não. Não é só que abriu o mar. É que passaram aos pés secos. Quer dizer, não ficaram pisando em lama. É um milagre completo para levar você para o outro lado.
Exato. Então Deus quer abrir o nosso mar, né? Quer abrir o nosso mar para sempre nos levar para o outro lado, para levar para o outro lado aos pés secos, para a gente chegar em condição de estar do outro lado. Exato. E é muito interessante essa abertura do mar, mas continuando, né? Continuando no nosso caminho aí. E tem um detalhe importante que você está falando aqui, Walter. Além de passagem a pé seco, isso. Né? Analisando a estrutura do texto em si nessa abertura, a gente afunda, a gente avalia que era coluna à sua direita e coluna à sua esquerda. Isso. Não é que o mar se retirou, como alguns falam, exato, que a maré baixou e não sei o que e tal. Não, Deus fez uma coluna de águas à direita e uma coluna de água à sua esquerda. Então, você imagina você passando a pé seco, vendo uma coluna de mar à sua direita e uma coluna de mar à sua esquerda. De repente, até um grande peixe passando por ali. Você sabe que eu ia comentar disso, que eu já vi numa nessas figuras que o pessoal tem de desenho, tudo, que o povo estava passando e tinha os peixinhos olhando. Olhando, né? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo que esse povo está passando e eu não consigo ir para lá. Era muito engraçado essa charge. Um outro grande milagre que aconteceu nesta passagem aí finalmente, assim, os inimigos ali foram destruídos na sua totalidade, né? Isso aí é outro grande milagre, né? Outra grande ação de Deus extraordinária. Chegando do outro lado, então, Walter, o que acontece? Agora começa a jornada. Agora começa a confusão. Agora começa a confusão porque eles chegaram no Monte Sinai. E ao chegar no Monte Sinai, precisamos organizar esse negócio aqui. Eu vou falando do meu jeito, pastor. Mas é isso mesmo. Na realidade, é um bate-papo, né? Vamos organizar esse negócio aqui. Isso. Como é que nós vamos organizar? E o Moisés precisou, primeiro, uma orientação do sogro dele. Isso. Aí eu brinco com meus genros, né? Eu falo, sogro não é só para... Não, é melhor escute o sogro. Escute o sogro. e o Moisés escutou o sogro dele. E aí parou um pouco do peso que Moisés estava transportando sozinho. Sim. E ele dividiu as funções, principalmente as funções jurídicas, porque nós estamos falando de milhões de pessoas. E convivência de milhões de pessoas, isso devia gerar atrito o tempo todo. Exato. O pessoal tinha problema de banheiro, gente, é um mundo que nós não estamos preparados para sequer estudar, quanto mais viver. Né? Então, ele conseguiu fazer essa primeira divisão, e isso foi um marco dentro da possibilidade dele continuar fazendo a parte que era mais importante. Exato. Que era espiritual. E é interessante, Walter, que quando o Jétro começa a ensinar Moisés essa regra organizacional, é tão bem estabelecida que uma boa parte das empresas bem-sucedidas usam a mesma estrutura hoje, né? Estilo assim, distribuição de tarefa, mostrar o que é prioridade, responsabilidade, criar equipes, direcionar o que deve ser realizado. E isso é muito extraordinário porque Deus é o Deus sempre eterno, é extraordinariamente maravilhoso, e que esses princípios são válidos e continuarão sendo válidos provavelmente eternamente. Exatamente. Né? Impressionante. Exatamente. E muitos estudiosos acabaram montando grandes estudos com a base nisso. Exato. E o que mostra isso, o não crente, ele vira na cadeira quando a gente fala disso, é que mesmo o não crente, ele diz de Deus em cada atitude dele. É verdade. Ele diz de Deus a cada atitude dele. Quando ele estabelece uma empresa e na empresa ele bota a função, ele aprendeu lá com Jétro e está na Bíblia. Quando ele aprendeu que hoje é o dia 2024, ele, ao escrever 2024, ele está dizendo Jesus Cristo existiu, né? Está validando que existiu Jesus Cristo. Então não adianta, não adianta. Essa é a verdade da vida. Exato. Mas chegou a parte mais importante do trabalho do Moisés, que era organizar a nação
espiritualmente. Aí sim, E aí Deus chegou e chamou ele e falou, vem cá, chega um pouquinho mais aqui. Chega mais perto aqui um pouquinho. Chega mais, que nós vamos ter que ter uma conversinha tete a tete aqui. Até então Moisés tinha ouvido a voz de Deus só lá na sarça, né? Eu tinha ouvido na sarça. De forma direta, né? E tinha para bater na pedra, para abrir a água. Verdade. Ele tinha uma relação com Deus, mas Deus queria conversar com ele. Aquele de novo, falando do meu jeitão aqui, ele queria conversar com ele e falou assim, então, senta aqui, vamos conversar. Ele tirou. Você falou da sarça, né? Que é essa narrativa, quando Moisés fica lá os 40 dias lá no monte, né? Em comunhão com o Senhor, já não era uma sarça ardente, era uma montanha toda. Já era a montanha toda. Né? Já o povo não podia se extraordinária, né, Marcos? E existe um bom humor de Deus o tempo todo na Bíblia. Isso. Né? Então a gente começa com... vamos matar todos os meninos. O faraó fala, vamos matar todos os meninos. E Deus pega Moisés e bota na casa do faraó para ele tomar conta. Isso é bom humor. Só pode ser para a gente olhar hoje e falar assim, esse Deus não é brincadeira não, né? É muito grande. Né? A sarça, quando era só ele, agora ele tinha milhões de pessoas junto. Só a sarça não ia resolver. Então vamos fazer para a montanha. E vem os 10 mandamentos e vem a dor do ser humano de novo. Isso. Que passaram por tudo que nós falamos até agora. Todos os milagres que vinham acontecendo. Mas quando chegou ali, esperando Moisés voltar, novamente, aí o que eles precisavam? Alguma coisa para pegar. Exatamente. É muito interessante essa questão de constantemente Moisés e o povo vendo a manifestação do poder de Deus em todos os momentos. Isso. E mesmo assim, retrocediam de forma incrível. Assim, você começa a ver, gente, como pode isso acontecer? Com os próprios amalequitas, né? Quando eles vieram lutar contra o povo, até teve luta, né? Digamos, de guerra mesmo. Isso. Moisés em cima do monte, com as mãos levantadas, o povo vencia. Moisés baixava as mãos, o povo perdia. Então, ficaram lá segurando as mãos de Moisés. Mas a manifestação do poder de Deus em todos os momentos. É verdade. Então a gente olha para o povo e fala, gente, como é que pode uma coisa dessa? Mas aconteceu, né? Aconteceu. O povo essa foi a luta permanente de Deus em busca do homem. Constante. Porque Deus o tempo todo, com paciência, buscando o homem. E aí, Walter, você faz lembrar, no próxima cena maravilhosa, além das tábuas, né, nós temos ali o tabernáculo que Deus coloca Moisés. Onde a gente vai chegar agora. E aí é interessante porque esse tabernáculo, na sua essência, ele traduz da seguinte forma: Deus falando à humanidade, falando àquelas pessoas, eu quero ser seu vizinho, eu quero tabernacularizar, eu quero morar do seu lado. E aí traz aquela sensação, Evaldo, assim, do vizinho de excelente qualidade. O vizinho que, quando você precisa de uma colher de açúcar, ele está lá. Quando você precisa de um cafezinho, ele está lá. Quando você precisa bater um papo com ele, ele está lá. Quando você se ausenta, o vizinho cuida de você, cuida dos seus. E essa é a visão do tabernáculo, né, Valdo? Essa é a visão do tabernáculo. E antes da gente falar bem do tabernáculo, eu gosto de uma ocasião que eu consegui montar meu cantinho para falar com Deus por causa dele. Isso. Porque Moisés queria falar com Deus. Mas ele falava, mas onde é que eu vou falar com você? Onde é que eu vou falar com você? Isso. Aí Deus chegou para ele e falou, monta uma tenda ali que lá eu vou falar com você. Não é Moisés que ia até Deus. Era Deus que vinha até Moisés. Fazer agenda com Moisés. Não é a sua agenda. Não eu vou lá falar com você. Mas o que eu acho é um cuidado tão grande de Deus de ir até aquele lugar. Então, o Moisés não ia lá para falar com Deus. Deus ia lá para falar com Moisés. É diferente. Isso com certeza. Eu vou na igreja para falar com Deus. Não, Deus vai na igreja para falar comigo. Exato, então, exatamente.
Moisés tinha essa relação com Deus lá naquela cabana, aquela tenda, naquele tabernáculo. Ele ia lá. E aí Deus chegou e falou assim, agora faz o tabernáculo ali para tu. E esse tabernáculo, para isso que você falou, né? Que é para trazer o povo para dentro. Eu quero estar junto. Eu não quero distância de vocês. Eu quero estar junto. E tabernáculo, nós não vamos ter tempo aqui, infelizmente, mas tabernáculo é Cristo. Cristo 100% do início ao fim, Cristo, né, Walter? 100% impressionante. Cristo. Se você pegar um estudo de tabernáculo, que nós já fizemos lá na igreja, você vai ver Cristo da do porta início ao fim. Até a sombra. Até a sombra é Cristo. Então, nós precisamos entender isso. E qual a importância do tabernáculo para o Êxodo? Era a orientação, era a formação. Ali pegou Arão, pegou os seus filhos e falou, agora vocês vão ser os meus ministros aqui. Isso aqui é organização. E toda a estruturação do povo veio a partir disso. A partir desse então, propósito de Deus. Veio a partir dos 10 das tábuas da lei, veio a partir do tabernáculo. Exato. Esta ordem veio tudo ali. Isso. E aí eles estavam prontos para tomar prontos para começar a tomar posse. Para começar a chegar na terra prometida. Aí eu acho que começou então, Walter e Marcos e Evaldo, eu acho que começa uma... Hoje muitas pessoas falam uma mudança de chave, mas eu acredito assim que diante de tantas experiências, né, que nós relatamos aqui, as 10 pragas, aliás, o chamado de Moisés, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o estabelecimento da Páscoa, que nós nem tivemos tempo de colocar aqui, mas começa uma transformação de mentalidade, né? Ou seja, parece que agora deixa de ser uma mentalidade de servos, de escravos, e passa a ter um dono, né? Estilo assim, agora nós temos um propósito, um chamado, uma lei, uma organização. Uma organização, somos um povo. É isso, exatamente. Somos um povo. Exato. E a partir desse momento que eles se tornam um povo, e aí, bom, nós vamos estudar isso mais à frente, não deixe de frequentar a nossa escola bíblica dominical, que nós vamos ver a lei no próximo domingo já sobre Levítico, e nós vamos conhecer os números, nós vamos conhecer Deuteronômio, e nós vamos ver o quanto que esse povo precisou aprender de Deus, mesmo vendo essa infinidade de milagres que foi acontecendo. Até Moisés, que não entrou. Exato. Até Moisés, que não foi. Moisés tinha o seu encontro com Deus, Moisés teve a sua missão com Deus, mas Moisés não entrou na Terra Prometida. Isso significa que... Não entrou na Terra Prometida. Todos nós temos os nossos perrepes, né? E nós temos a nossa limitação e nós temos a nossa missão. Walter, eu tenho que confessar algo para vocês. A primeira vez que eu li a Bíblia, e quando chegou nessa cena que Moisés foi impedido de entrar, eu chorei. Porque eu pensei assim, meu Deus, o cara lutou tanto, o cara esteve à frente de tudo, assim, deu a sua própria vida, mas aí Deus me consolou, dizendo, olha, mas eu mostrei para ele o que ele ia. Não, mas mostrando também, mas tem um grande ensinamento. Né? Tem com certeza. Porque Deus sabia que o melhor para Moisés era não ir para a Terra Prometida. Isso, exatamente. E ele mostrou o coração de servo dele, ele se resignou. É isso, né? Ele não se rebelou. Não se rebelou, porque... Se resignou, né? É o servo, né? Estou aqui para cumprir um propósito. Né? E ele entendeu o propósito. Isso. E todos nós temos o nosso propósito. Exato. Mas o que foi o erro fatal de Moisés, Walter? O que aconteceu que Moisés, de fato, assim... recebeu o não de Deus? Não sei, pastor. Não foi. Me parece que foi quando ele tocou na rocha, não foi de forma exata. Mas eu não sei se esse foi o erro fatal. Eu não sei se esse foi o erro fatal. Esse, na verdade, ele tomou uma bronca de Deus, porque... E é uma coisa que nós, seres humanos, fazemos sempre, né? Isso. Deus um dia fala para você assim, bate na pedra... e vai sair água. Isso, exato.
Mas ele mandou você bater na pedra e você abrir água. Isso. Essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Foi logo na saída, né? Foi a primeira vez. Tem aquela travessia miraculosa do mar. Aí já reclama da água, aí Deus já dá um jeito. Deus fala, bate ali que vai dar certo. Eu já sei como é que Deus faz. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Aí na segunda vez o cara foi lá. Você vai falar agora. Agora vai lá e fala, mas ele foi. Bateu. Não, vou bater. A água saiu. Mas era o que Deus queria? Não era. Eu não sei se foi esse um erro fatal que tirou Moisés da Terra Prometida. Mas tem alguma conexão, né? Então, mas eu acho que, entre outros, esse pode ter sido. O fato é que Deus não castigou Moisés. Não. Deus não castigou Moisés. Exato. Moisés não entrou, mas cadê o corpo de Moisés? Não, ninguém sabe, né? Ninguém interessante, sabe. Porque Deus puxou para ele. Então, essa que eu acho que é a grande... Um dia nós vamos chegar lá em cima e o cara vai falar, muito prazer, eu sou Moisés. Eu falo, Moisés, que bom que você está aqui. Então, aí eu vou perguntar para ele, engraçado que você era chamado, né? Foi chamado, a própria Bíblia diz que ele era o homem mais manso que tinha. Mas e dá uma pancada. No entanto, o que aconteceu, né? Você vê, né? E Moisés que falava, como o próprio Deus falava face a face com Deus, né? Andava com Deus, tinha muita intimidade. Você vê, do início ao fim, Deus querendo sempre mostrar o quanto ele era um Deus santo, zeloso, que era um Deus cuidador, protetor, que guiava o povo, que estava com o povo, e começou a dar todo o sistema de organização, de como eles deveriam realmente estar preparados para tomar posse da Terra Prometida. A questão dos 10 mandamentos, pastor, e amigos aqui, né, é bem interessante, porque mostrando o caráter da santidade de Deus. Com toda certeza, os né? 10 mandamentos, e mostrando, além disso, a fragilidade de todo ser humano mediante a obediência dessa lei. Mas por que existia o sacrifício, a instituição do sacrifício? Porque o povo pecava, porque o povo transgredia, porque o povo errava, porque o povo não conseguia cumprir realmente os mandamentos. Então, todo ano eram oferecidos sacrifícios, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia o sacrifício por ele e pelo povo. Por quê? Porque ele olhava para a lei e falava, eu não consigo. Eu preciso. Era preparando o povo para receber futuramente um Salvador. Exato. Como era necessário o povo perceber que precisava de um Salvador definitivo. E Hebreus deixa isso muito claro. Muito né? claro. E tem um cântico bem antigo que Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Exatamente. Então essa é uma música. Você foi buscar longe, viu, Bob? Mas essa é dos crentes velhos. Né? Essa é dos crentes velhos, experimentado. Nessa canção mostra a importância de Jesus. Por quê? Porque ao olhar, Deus olhando mesmo, ele conseguia enquadrar todo mundo na lei. E a lei, ela serve para isso. Ela me enquadra. Ela diz assim, ó, você é um adúltero. Você é um pecador. Ponto final. Você é um mentiroso. Ponto. Isso. E para aí. Ela estabelece padrões, né? Ela estabelece o padrão e você está enquadrado naquilo. Que era o que a lei fazia. O que Jesus vem falando assim, você é isso. Isso. Mas deixa comigo que esse pecado eu levo comigo. Eu levo esse pecado com você. E você vai ser transformado, e você vai ser mudado, e você vai ser transformado, e você vai ser alterado. Então, o livro de Êxodo, aliás, a Bíblia toda, mas no livro de Êxodo, Cristo é revelado para nós de uma maneira brilhante. Surpreendente. E nós precisamos olhar para o livro do Velho Testamento como ele apontando para Cristo o tempo todo. Porque a gente não pode ficar preso a pequenas coisas desse livro, onde em algum momento nós vamos ver nos próximos estudos, não deixem de participar dos próximos estudos, nós vamos ver que Deus mandou matar todas as pessoas e os animais, e a gente vai...
nós não precisamos ficar pensando nisso, porque isso aí era uma coisa histórica da sociedade daquela época. Exato. O que é importante a gente entender dentro dessas histórias, e a Bíblia não omite, mas ela não chama atenção para isso, é a gente entender que Cristo é a revelação é de Cristo. De Gênesis e nós Apocalipse, precisamos estar olhando para Cristo. O tempo inteiro nós precisamos estar em Cristo. E é isso que esse é que é o objetivo da gente fazer a leitura bíblica, para a gente sair daqui, todos nós, com esse olhar de eu conheço a Jesus. Exato. Não só de ouvir falar, mas de viver. De experimentar, né? É interessante essa colocação que o Walter fez aqui, porque às vezes a gente analisa e vê pessoas falando, no Antigo Testamento era lei, era pela lei, e agora no Novo é pela graça. Mas quando a gente começa a ver a fundo isso, a gente vê que também era pela graça. A graça porque era manifestada. A lei, ela estava ali, mas é pela graça. Isso. Porque ninguém conseguia cumprir a lei e ser justificado pela lei. Exato. Naquela época também, por isso que o cordeiro era imolado, e sacrificado, representando Cristo, né? Então, nós sempre... O povo... Como é que o povo do Antigo Testamento era salvo? Vamos fazer uma pergunta. Como é que o povo do Antigo Testamento era salvo? Isso, exato. E como é que o povo do Novo Testamento era salvo? Cristo em todo momento. O povo do Antigo Testamento era salvo pela crença no Messias que haveria de vir. Isso. Pela representatividade já do sacrifício. E no Novo Testamento já pelo próprio sacrifício. A plenitude da graça, né? Se manifesta através de Cristo. E vamos dar graças a Deus. Nós somos ovelhas, né? Isso. E vamos dar graças a Deus, porque se não fosse Jesus, quantas ovelhas nós íamos ter que criar para matar por causa dos nossos pecados hoje em dia? Porque se naquele tempo fazia o sacrifício uma vez por mês, uma vez por ano, quantos pecados, quantas ovelhas nós teríamos que matar hoje, né? É verdade. Então, Walter, dando continuidade ali ao estabelecimento da lei, ao tabernáculo, né, que nós não temos tempo de focar em cada detalhe, mas uma coisa nós estamos certos, que o tabernáculo é 100% cristológico. Aí começa agora a mudança de mentalidade e os novos desafios para fazer aquilo que o Marcos mencionou. Começar a assumir o propósito real de nação, tomando um lugar geograficamente falando, né? Exatamente. A terra prometida, não é isso? Porque Deus ele não faz as coisas pela metade, né? Não. Ele prometeu a Abraão fazer, né, dos seus descendentes uma grande nação, então ele tinha que organizar esse povo. Primeira coisa, resgatou o povo da escravidão do Egito, né? O conduziu lá pelo deserto, deu a ele as codornizes, deu a maná, aí deu então a sua lei, né? Estabelecendo padrão moral e ético. E também ao tabernáculo, né? Que é a presença de Deus na vida deles. Então, tudo isso é para cumprir a promessa de Deus, para organizar esse povo, né? Para eles terem uma fé correta, não é isso? Ter um padrão moral e ético correto, diferente de todo aquele povo daquela época, para viverem para a glória de Deus. Assim como nós também somos chamados do mundo para vivermos para a glória de Deus. Fazer todas as coisas para a glória de Deus. Dois fatos me chamam a atenção em todo esse processo organizacional e que é muito desrespeitado hoje no nosso mundo contemporâneo, é você entender o processo de liderança, hierarquia. Eu fico muito assustado quando ali a irmã de Moisés, é isso? A irmã de Moisés, Miriam, que faz a murmuração. E o irmão, né? Os dois, né? Os dois, né? E aí Deus chega claramente, né? E Deus não fala com Moisés primeiro, Deus fala com os irmãos e diz, olha, Moisés, eu conheço ele, né? Moisés, eu tenho intimidade com ele. E que vocês, né? Por que vocês estão se levantando contra Moisés? E aí ali Deus já estabelece um sinal terrível, né? Então, às vezes, Walter, nós, nessa caminhada cristã, por mais que às vezes não compreenda, não entenda o projeto de Deus, às vezes a gente fica assim um pouco revoltado, né, com quem está acima, com os nossos líderes e tal, mas é importante percebermos que o chamado de Deus para as nossas vidas é para servir.
tanto para o líder quanto para nós. Não é normal? Servos de Deus. E é importante nós olharmos para o chamado de Deus, né, Valdo? Para o propósito de Deus, para aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Assim como nós vamos ver na próxima aula, eu acho que é a próxima sobre o Josué, não é ainda Josué, não, né? Tem alguma caminhada ainda de chegarmos a Josué. Tem a parte do Levítico que começa na próxima aula, a gente vai falar sobre Levítico e a lei. E a necessidade da lei, e por que precisou tanta lei? Para organizar aquela turma que estava toda lá. Não só organizar, como essas leis eram para proteger mesmo. Olha a misericórdia de Deus aí, a graça de novo. As leis eram muito mais para proteção, né, do povo do sem que dar o spoiler para outra turma que vai falar sobre isso, mas lá ele trata de assuntos que hoje nós tratamos no saneamento público. Ele vai no detalhe. E no detalhe, não sugerindo, mas estabelecendo como lei por causa de uma necessidade que eles tinham. Não é só por causa da Covid que a gente lava a mão. Não é só o álcool 70, não. Mas o pastor estava falando sobre liderança e uma coisa muito contemporânea hoje. E os jovens que estão nos ouvindo que entendam isso como uma coisa positiva. Nós precisamos resgatar o conceito de autoridade. Isso. De autoridade. De todo o conceito de autoridade. Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Eu costumo falar nas minhas classes lá de escola dominical de que o conceito de autoridade a gente pode exemplificar numa casa alugada. Eu alugo uma casa que é do pastor Edmar. A casa é dele, a propriedade dele está na escritura dele. Mas ele vai lá e me aluga aquela casa lá por R$2.000 por mês. Então, me entrega a chave. Isso. A partir daquele momento, a propriedade é do pastor. Olha, só cedeu o espaço para você. Mas a autoridade é minha. Naquela casa, ele não entra se eu não pedir. Não. Porque ele delegou para você a autoridade. Porque ele me entregou. No mundo, nós estamos desse jeito. Deus entregou o mundo para nós. Exato. Um mundo para nós. O mundo é de Deus. Isso. Mas ele entregou para nós. E ele só entra aqui quando eu peço. Exato. Então, se tem uma coisa pequenininha que eu acho que eu mesmo vou fazer, queimou uma lâmpada na casa que eu aluguei lá. Eu troco a lâmpada. Isso. Não preciso chamar o dono da casa para trocar a lâmpada. Mas se tiver um problema de encanamento, um problema mais estrutural, aí eu vou chamar o pastor, olha, daqui a casa é sua, você precisa consertar isso aqui. Exato. Mas eu vou chamar, porque ele também não pode entrar lá para consertar sem eu pedir. Esse conceito de autoridade serve para tudo na nossa vida. É verdade. E nós precisamos entender essa autoridade. Nós temos a autoridade pastoral, nós temos a autoridade na empresa, nós temos a autoridade em casa. Em casa, que é pai, fora mãe. De série, fenomenal. Essa autoridade, ela tem que ser respeitada. E quando a gente fala para o jovem hoje, ele tem... Hoje não, para dizer a verdade, eu também era assim. Né? A gente tem um ímpeto... Contestação, né? Tem um ímpeto de contestar e de que... A gente está na fase do que a gente sabe tudo, né? Eu brinco que o adolescente está na suprema sabedoria. Exato. A idade da suprema sabedoria que sabe tudo. Só um detalhe que, como líder de jovens, eu preciso falar para vocês. É o que a gente tem vivido com a galera lá. Não há como você ter uma vida pautada nos princípios de Deus. Isso. Somente vindo 1 ou 2 vezes por semana. Não. É prática, se nós não tivermos uma excelência em vida devocional, em conhecimento da palavra, em relacionamento com Deus, em quebrantamento, em a gente se esvaziar cada vez mais, para ouvir a voz de Deus, para viver uma vida andando com Deus, assim como Deus quis andar com o povo, andar junto com o povo no livro de Êxodo.
a gente não consegue, porque o jovem ainda, né, hoje nessa fase de estudos, nessa pós-modernidade que a gente vive, ele é extremamente bombardeado de tantas coisas contrárias, né, fantasiosas, que impulsionam ele para outros caminhos. Então, é necessário, a gente tem batido muito nessa tecla da importância de se estudar a família, né? A família estabelecer isso, a liderança do lado. Essa é a importância exato. da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma ferramenta. Além da pregação. Porque nós não estamos pregando na escola bíblica. Nosso objetivo não é pregar na escola bíblica, como não é pregar aqui. Sim. Nosso objetivo é levar eu até diria que nós temos uma ousadia de estudar a Bíblia em 50 semanas e a gente pegar um livro como esse de Êxodo e em 1 hora de podcast mais 40 minutos de aula, achar que vai esgotar o assunto. Não vamos. O objetivo é mais um facilitador. E mais do que isso, é um incentivador para que você que está aí nos ouvindo se aprofunde no estudo da palavra. Se aprofunde. Porque nós só passamos aqui por cima dos assuntos. A gente não tem tempo. Panorâmica, né? Mas é para motivá-los a ir a esse estudo. Esse é o propósito. Aí você estudar essa palavra. Porque isso é que vai mudar a sua vida, isso é que vai mudar os seus conceitos. E o nosso horário está indo muito bem, meninos. É isso que eu ia falar, meninos. O tempo está bom, o local está maravilhoso, o estúdio está perfeito. A autoridade, né? É melhor respeitar a autoridade do tempo. Você tem que fazer 2 ou 3 chamadas. É a nossa gratidão pela presença de vocês. E para complementar esse podcast, nós disponibilizaremos também 2 vídeos que trazem um resumo bem condensado do livro de Êxodo, né? E será aí uma forma de também complementar esse nosso tempo. Mas a nossa gratidão, Evaldo, obrigado mais uma vez. Foi bênção de Deus tê-lo aqui. Marcos, uma alegria, um prazer. E é um time que faz parte desse momento tão extraordinário. Walter, muito obrigado, que Deus continue te abençoando a cada dia. Amém. E a nossa gratidão à Igreja Batista. Nós temos hoje mais de 800 alunos na nossa Escola Bíblica Dominical. Muita gente lendo o plano de leitura bíblica, muita gente mesmo. E os nossos pastores também, o pastor Hamilton, a pastora Márcia, empenhadíssimo, né, nesse projeto de colocar a igreja aos pés da palavra de Deus. Amém. Gratidão ao estúdio, gratidão a todos nós. Eu queria agradecer exatamente ao estúdio e a nossa diretora que fez eu aparecer bonitinho. Né? Isso. Pelo milagre. Um milagre agora. Os vários filtros. Obrigado, até o próximo. Em nome de Jesus. Um abraço. Outro. Queremos chamar a sua atenção para a próxima aula, o próximo podcast. Não perca a oportunidade, continue conosco, assista, você com certeza será extremamente edificado. O plano de leitura você não pode deixar de lado. O plano de leitura você pode imprimir, existem 2 formas. É impressa, que você vai ticando o tempo que você estará lendo, juntamente com toda a igreja. E existe também o plano de leitura no nosso aplicativo, que você pode clicar e dar baixa na sua leitura. Outro grande diferencial é o teste de conhecimento. Ao final da aula presencial, você tem o QR Code. No QR Code, você pode fazer o teste de conhecimento e este teste de conhecimento te permitirá a certificação ao final desse projeto. E também no QR Code, você encontrará os materiais complementares que nós, os professores, que toda a equipe usa para preparar as aulas, preparar o podcast, e também todos os vídeos você irá encontrar lá no Google Drive, que está disponível através do QR Code. Que Deus continue te abençoando, estendendo a graça e a bênção, a misericórdia dele na sua vida. Amém.